Celebrado em 19 de junho, o Dia do Cinema Brasileiro destaca a força das produções nacionais e a importância dos profissionais que ajudam a contar as histórias do nosso país. E para falar sobre esse cenário, além da experiência recente com o pré-lançamento do filme Tudo que é Sólido, eu vou conversar agora com Márcio Soares, roteirista, produtor e diretor audiovisual. Márcio, antes quero já agradecer o convite aqui para poder a gente bater um papo sobre o Dia do Cinema, né? Dia Nacional do Cinema. E eu quero começar te perguntando, hoje, que é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, qual que é a importância dessa data para quem dedica a vida aí ao audiovisual? Então, acho que é uma data muito importante, né? Porque quando a gente fala de cinema brasileiro, se a gente for ver, não é o Dia do Cinema, é o Dia do Cinema Brasileiro. E a gente percebe, né, que o cinema brasileiro, ele, embora a gente viva no Brasil, as pessoas consomem muita cultura, né, do exterior. Então, assim, valorizar essa cultura que é produzida no nosso país, né, filmar as nossas pessoas, os nossos lugares, os nossos costumes, é muito importante. Então, a gente tem uma data, né, só voltada para isso, onde as pessoas estão falando disso, isso é muito importante, para que a gente possa refletir, né, sobre o cinema brasileiro, pensar aí quantos filmes brasileiros a gente viu no último ano. Eu acho que isso é legal, a gente pensar nesse sentido. Ô Márcio, e recentemente aconteceu o lançamento, né, do filme Tudo que é Sólido, e eu quero que você conte um pouquinho como que foi a recepção do público aí com essa primeira exibição. Então, para a gente foi um motivo assim, de muita alegria, né, ter exibido esse filme aqui na cidade, né, ter essa primeira exibição aí que foi voltada para um público um pouco mais restrito. A gente está muito ansioso para poder levar para um público maior, mas nesse momento assim, a gente reservou para as pessoas que participou, para os parceiros, né, para a imprensa, e assim, foi muito interessante perceber como é que as pessoas receberam, né? E, por exemplo, a gente chegar num lugar e ver, por exemplo, uma amiga minha comentando que chegou uma pessoa que assistiu o filme e contando toda a história, e falou, nossa, acontece isso, acontece aquilo e tal. Isso é muito gratificante, né? Porque eu venho de dirigir curtas-metragens, né? E dirigir um longa é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque você faz um filme de esporte, você tem que pensar que você está usando um dinheiro público, e esse dinheiro público tem que voltar para o público, né? Então você está fazendo um filme que não pode ficar engavetado, ele tem que chegar no público, o público de alguma forma tem que gostar. E quando o público gosta, pra gente assim, você fala, nossa, missão cumprida, legal, né? E assim, o burburinho que ficou, né, depois da exibição do filme foi muito massa, eu fiquei muito satisfeito, né? As pessoas gostaram. Eu acho que o filme cumpre o seu papel, ele tem ali, né, as suas questões ali de reflexão, mas ele tem também o seu entretenimento, e receber o feedback foi muito legal, assim, porque muita gente fala, eu não gosto de receber feedback, eu vou exibir, e é isso mesmo. Não, para mim isso é muito importante. Nós fizemos muitas exibições de teste, né, umas 15 exibições, né, para diversos tipos de público, e até chegar nessa última exibição que foi a premiere, né, tipo assim, para esse grupo específico. E para a gente foi muito especial aí receber esse feedback, ver que o público gostou, que o público engajou, que o público saiu falando, que o público curtiu. Isso é muito bom. Eu achei interessante que o filme já no início já começou com aquele impacto, né? Porque começou forte, não foi? O filme começa forte, né? É impactante. Impactante. Aproveitando, fala pra gente também como que foi esse processo de dirigir esse filme, né? Tudo que é Sólido. Então, um desafio também, porque assim, nesse trabalho com... primeiramente, trabalhar com um elenco, assim... Como é que eu vou te falar? Assim, trabalhar com atores que você às vezes só tinha contato de longe, né? Que a gente fez várias reuniões online, mas assim, um elenco de peso, isso foi muito legal e desafiador também. E reforçando também que foi um elenco também que foi a primeira vez atuando também, né? Também, isso é isso que eu queria dizer, porque eram cerca de 70 atores. Então, assim, você dirigir 70 atores é um grande desafio. É um grande desafio. Então, por isso a gente contou, né? Nesse processo, a gente contou com a contribuição, né, do André Regal, que é o co-roteirista, que foi o segundo assistente de direção, que foi, assim, um papel fundamental, né, nesse processo. Né, também da Bia Mus, que fez uma preparação de elenco muito grande, aí, de cerca de 6 meses. O pessoal recebeu até certificado. Então, assim, o pessoal passou por um processo de formação, sabe? Então, assim, isso amenizou um pouco, mas não deixou de ser desafiador. Você chegar no set e ter que colocar jovens atores, né,
para atuar ao lado de Humberto Martins, Adriana Rabelo, né, essa galera toda aí que já vem de uma experiência muito longa, né, uma trajetória muito longa, e você equilibrar as coisas é muito complexo e difícil. Isso foi bem desafiador, mas o resultado, né, para quem assistiu, viu aí que não ficou devendo. A galera atuou, mandou muito bem. Fala pra gente qual a importância de incentivar produções realizadas no interior. Então, aí a gente entra numa pergunta que ela é muito interessante, né? Porque se a gente for pensar, o que acontece? Nós temos um grande problema hoje no Brasil, que é a centralização de recursos no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, isso não é de hoje, né? Então, nós passamos aí por diversas crises no cinema, no audiovisual brasileiro, e esse problema, ele não é sanado de fato. Né? Ele não é sanado, é um problema que é crônico, que ele acontece desde sempre, o recurso fica centralizado no eixo de São Paulo, mas nós temos aí algumas iniciativas, né? Nós temos cinemas muito que têm, de fato, levado o nome do Brasil para o exterior, que não está no eixo Rio-São Paulo, como é o cinema pernambucano, o próprio cinema mineiro, né? E isso tem sido interessante para que o governo ele consiga olhar para essas áreas, né? Para essas regiões aí que não estão no eixo de São Paulo, para que esse recurso seja descentralizado. Então, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo ela foi um processo de descentralização, né? Mas nós temos aí muitas associações, sindicatos, né? Assim, questionando, assim, buscando, né, que esses recursos eles cheguem de forma mais explícita aí no interior. Então, quando a gente vê uma produção no interior, é legal por quê? Porque a gente percebe que o Brasil é muito plural, o Brasil é muito grande, né? Você pega, por exemplo, a própria Minas Gerais são mais de 800 municípios, né? Então, se a gente for pegar aqui na nossa região, nós temos aqui a produção de Valadares, tem a produção de Patinga, tem a produção de Caratinga, tem a produção do Vale do Mucuri, tem a produção do Norte de Minas, então, assim, tem a produção da região metropolitana, tem a produção de Contagem, que está na região metropolitana, mas ela é muito específica, né? Então, assim, a gente vê que o cinema é plural. Se o cinema mineiro é plural, imagine o cinema nacional, é muito plural, é muito plural. Então, quando esse recurso ele fica centralizado, o público deixa de consumir essas obras. Não é que o realizador não está recebendo o recurso, não é o realizador que não está recebendo o recurso, é o público que não está conhecendo a própria cultura do país. Então você fica lá assistindo os filmes só do eixo Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo, e a gente tem um problema que ele é muito mais sério, que a gente tem um problema que nós temos 3 etapas nesse processo aí de descentralização. Por quê? Nós temos o cinema americano que chega aqui abarrotando as nossas salas, né? Inclusive os filmes brasileiros precisam até de cota de tela para conseguir espaço. Aí depois tem lá o recurso no eixo Rio-São Paulo e depois tem o restante das áreas periféricas ali brigando por esse recurso, para que consiga mostrar a pluralidade da cultura brasileira aí para o público. Legal. E para finalizar, Márcio, qual a mensagem que você deixa aí para quem sonha em investir nessa área, quem tem o sonho, né, de chegar aonde você está chegando? A gente sabe que a caminhada não é fácil, mas é possível. Adriana, eu acho que na vida tudo é uma questão de conquista, sabe? Tipo, é conquista. Então, assim, quando a gente fica muito passivo diante do mundo, você você fica parado, você fica estático, né? Então, eu acho que a grande questão da gente, como ser humano mesmo, na vida, em tudo, é ter essa questão da conquista. E você pensar que se você ficar parado, você ficar só olhando as pessoas fazerem, olhar as pessoas conquistarem, as pessoas, né, sair do lugar, você fica ali só como espectador da vida dos outros, né? Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que tudo que você vai fazer na vida é labuta, é trabalho, é você correr atrás, é você assumir o próprio protagonismo da sua vida, sabe? Então, tipo assim, eu penso que é isso, é conquista, é você correr atrás, é você buscar informação, é você buscar formação e nunca, de forma alguma, esquecer das suas origens. Eu acho que é isso. Márcio, você acha que o medo do julgamento, ele é o que atrapalha muito, às vezes? O medo do julgamento, você diz em relação Em relação ao, igual no sonho, né, nessa área, né, do cinema, de produzida, independente do que ele está produzindo ali, medo do julgamento mesmo, do que ele está fazendo. Isso aí seria um problema, um principal problema? Eu acho que sim. É porque as pessoas, assim, a gente, quando começamos, né? Nós começamos, assim, o Leandro Martins e eu, quando a gente iniciou essa produção aqui na cidade, que há muitos anos atrás, nós iniciamos, assim, de forma muito precária, né? Então, assim, era uma questão poxa, os caras estão brincando ali de fazer audiovisual, né? Uma situação complicada. Então,
Eu acho que, na verdade, se a gente ficar com muito medo das coisas de julgamento, né, do que você está fazendo, do que você vai fazer, eu acho que é uma questão que você deixa de viver a sua vida, vai viver a vida dos outros, né? Então, eu acho que livre mesmo é aquele que não tem no ridículo. Aí, bola para frente.